Graça e paz, amados. Espero que cada um de vocês esteja num momento de bastante entrega ao Senhor no dia de hoje, porque para muitos hoje se inicia um período de muita festividade, né? Hoje inicia-se a comemoração do Carnaval. Hoje é sexta-feira de Carnaval. Para quem estiver assistindo esse vídeo em outra data, mas eu estou gravando esse vídeo, publicando agora na sexta-feira de Carnaval de 2020. Sabemos que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Então, hoje inicia-se mais uma batalha espiritual. Para aqueles que estão na presença do Senhor, conscientes do seu papel, sabemos que temos que estar intercedendo. Quando temos alguém próximo a nós, que está vivendo no mundo, nós nos focamos nessas pessoas. Mas para aqueles que não têm ninguém tão próximo, mas que têm a consciência de que no mundo jaz o maligno e que muitos estão aí se perdendo suas vidas, não só perdendo a vida simplesmente, mas perdendo suas vidas para o inimigo de nossas almas. E é muito, muito doloroso saber que muitos estão se perdendo e perecendo por conta de uma escolha de carnal, de uma escolha banal, né? Está vivendo esse período. Eu estou falando aqui com propriedade de convicção de como é isso, porque eu já fiz parte desse povo, né? Eu já fui uma das amantes do carnaval e no período que eu vivia tudo isso, eu não via mal algum. Tinha ensinamento do que era assim a festa da carne, existia vários tipos de coisa. Na verdade, o que eu recebia de orientação era que era um período da vida do ano em que se podia fazer qualquer coisa que não era considerado ilícito, não era considerado nenhum mal, né? Que era livre, todo mundo estava livre, naquele momento todo mundo estava livre para viver o que achasse que devia viver. Então, mulheres andando nua, gente beijando outra pessoa que não era seu companheiro, seu namorado, seu esposo, troca de casais, e N mais coisas, né? Invocação demoníaca, porque quando você se transfigura por alguém que não é você, como se você estivesse invocando. Existem muitos demônios sendo invocados, sim. Existem algumas fantasias que são fantasias consideradas bobas, né? Como super-heróis, fantasias de profissão e tal, mas também existe o tipo da fantasia, né? A forma que a pessoa está se trajando naquele tipo de fantasia, como você vai se fantasiar como uma enfermeira, com uma roupa extremamente escrota, extremamente sensual, mas existem outros tipos de fantasia que são extremamente eróticas, né? Roupas íntimas. E fora aqueles que estão realmente invocando os demônios, se fantasiando, se transvestindo pelos próprios, né? Então é um período de muita vigilância, é um período de muita intercessão. Então que
a partir desse dia de hoje, eu sei que para alguns lugares, pelo menos aqui também, as comemorações já começaram, né? Já faz alguns dias que se comemoram, já tem blocos na rua, já tem festas em vários lugares, as escolas já comemoraram também, algumas empresas, mas hoje oficialmente é iniciado o calendário do carnaval e vai até terça-feira. Quarta-feira é considerado quarta-feira de cinzas, que seria para a religião católica o dia de se colocar, derramar em cinzas, para que assim peça perdão a Deus pelo período que viveu da carne e assim seja expurgado todo o pecado que foi adquirido nesse período. Só que hoje nem essa quarta-feira de cinza mais é considerada e é vivida como verdadeiramente foi criada, para que realmente foi criada, né? Então é interessante que a gente fique vigilante todo o tempo, como diz a palavra mesmo. Não é só nesse período, porque esse carnaval ele se prolonga por vários e vários dias, antecipa-se e se prolonga. Então, que nós estejamos firmes, certos de que quem está conosco é maior do que o que está no mundo, mas que nós estejamos buscando, porque se a gente não busca, não há como ele se manifestar, né, no meio de nós. Então, para não ficar só nas minhas palavras, eu vou estar lendo aqui uma passagem a qual eu pedi ao Senhor que me direcionasse hoje para que eu postasse esse vídeo, essa devocional, uma devocional especial, porque trata-se de uma devocional de revestimento, né, de orientação, para que nós estejamos preparadas, firmes, para o que podemos encontrar, sim, porque o inimigo de nossas almas não está satisfeito com nossas vidas. Então que sejamos vigilantes também quando ele se manifestar através de alguém que infelizmente está ainda fora dos caminhos do Senhor, ainda, porque eu creio que o Senhor fará a obra completa nas nossas vidas, e que nós estejamos atentas, porque ele está aí, né? Se ele já nos ataca normalmente dia a dia, imagina esse período que está tão suscetível, né, dele estar atingindo, né, dele estar se manifestando, dele estar usando aqueles que estão ao nosso redor. Então vamos ficar vigilantes, né, sabendo que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Mas vamos para a palavra. A palavra de hoje, que eu vou estar lendo aqui para vocês, fica em 1 Pedro, primeira carta de Paulo a Pedro, do 5, 1 Pedro 5, do 5 até o 11, que diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato uns com os outros. Cinge-vos todo de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelo século dos séculos. Amém.
eu achei interessante o Senhor ter me dado essa palavra hoje, porque eu estava buscando a respeito de batalha espiritual, de revestimento, de alguma coisa que ele dissesse aqui na sua palavra, que a nossa luta, que esse versículo, ele é Efésios 6, ele fala muito a respeito disso, que nossa luta não é contra carne e sangue. Mas Efésios 6 é um trecho de um capítulo ao qual a gente tem ouvido muito. E nós precisamos nos revestir não só de versículos específicos. A gente tem que buscar na palavra de Deus tudo aquilo que ele tem para nos ensinar de como ele age. Deus, ele se confirma em vários e vários momentos da sua palavra. As pessoas dizem, não, porque aqui diz uma coisa, ali diz outra, mas você tem que olhar o contexto geral de tudo aquilo que ele está falando. Quando a gente, às vezes, pega um versículo específico, ou apenas um, né? Aí a gente fica fixado naquilo. Nós sabemos que existe a confirmação de toda a palavra de Deus em várias partes. Quando a gente fala assim, porque aqui ele diz de um jeito e ali ele diz de outro, leia todo o contexto e verifique o que ele quis dizer com aquele trechinho que você achou que era semelhante ao de lá. Quer dizer, que estava distorcendo de lá, porque Deus não faz nenhuma confusão. Deus não deixa a gente com dúvida. Quem faz isso é um inimigo. E ele fez isso tentando tentar até Jesus. Mas que foi frustrado. Né? Porque o Senhor Jesus conhecia toda a palavra. E quando ele tentava atacar o Senhor com determinados versículos, o Senhor dizia, mas assim, assim, assado. Isso não significa isso, significa outra coisa. Né? E às vezes a gente tem, por falta de sabedoria, perecendo. Aqui nessa passagem ela diz assim que a gente tem que ser submisso aos mais velhos. Quando se trata aqui de mais velhos, significa aqueles que têm mais experiência também. Né? Sabemos que muitas vezes a gente é arrogante, né? A gente se acha mais conhecedor, né? Principalmente com relação aos mais velhos, porque a gente olha os mais velhos como pessoas que já estão cansadas, que já passou o tempo deles, né? Mas são pessoas experientes que viveram, né? Experiências muito edificantes. Pessoas que mesmo às vezes sem ser cristão propriamente dito, né? Sem estar servindo ao nosso Deus através de determinada religião, mas que tiveram sim experiências com Deus, e isso nos ajuda. E o nosso respeito para com ele não quer dizer que a gente vai estar concordando com tudo que eles dizem, mas sim e que a gente deve respeitá-los. Isso é uma ordem do Senhor, por questão de humildade. E o Senhor diz que ele resiste aos soberbos, coisa que eu fui, viu? Muito mesmo. Mas para honra e glória do Senhor, ele tem me tratado, ele tem me moldado, ele tem me feito uma mulher segundo o coração dele, porque é esse o meu desejo. Agora ele fala que com relação aos humildes, ele concede a graça. Ele diz que a gente tem que se humilhar sob a poderosa mão de Deus. Porque ele diz também que em tempo oportuno ele vai nos exaltar. Ele diz que nós lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ele diz aqui no versículo 8 especificamente, é interessante porque é isso que eu estava buscando, né? O 8 e o 9, que diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Sejamos fortes, sóbrios e vigilantes. Sóbrios, consciência e vigilantes, atentos. Porque ele está ao nosso derredor, esperando alguém que ele possa tragar, como um leão. Resistir-lhes firme na fé. A fé, ela não é nossa, não é uma produção nossa.
É um desejo nosso, a gente tem que buscar sim, mas é através do Senhor que nós somos revestidos da fé. A fé é uma das armaduras do Senhor. Certos de que sofrimentos iguais aos nossos, aos vossos aqui, aos nossos, estão se cumprindo em toda a irmandade espalhada pelo mundo. Todos que estamos com o mesmo propósito, com a mesma linha de pensamento, que buscamos ao Senhor, estamos suscetíveis a esses sofrimentos, mas que nós possamos estar firmes nesta fé de que o Senhor fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Amém?